cada um deles com uma função determinada. Nós temos agora numa outra figura aqui, o primeiro chakra, ele é responsável pela nossa segurança, o segundo chakra pelo prazer de viver, prazer de ser útil, o terceiro chakra, o poder de realização, o quarto, o chakra do amor, o quinto, do conhecimento, o sexto, da inspiração e o sétimo, da transcendência. Nós vamos ver detalhes de cada um desses chakras e as virtudes que equilibram cada chakra e a função psíquica deles todos. Vamos começar aqui no primeiro chakra, também chamado de chakra raiz. Ele é responsável pela segurança e o senso de realidade. Então, nós estamos vendo aqui no esquema que existem dois movimentos de desequilíbrio desse chakra, a hipoatividade, quando há uma falta de energia, gera insegurança, e uma hiperatividade, quando há um excesso de energia, que gera a temeridade. E como que acontece a hipoatividade e a hiperatividade? Por meio dos sentimentos. Normalmente, sentimentos egóicos que geram desequilíbrio dos chakras. No caso do primeiro chakra, os dois sentimentos egóicos que geram desequilíbrio desse chakra são o orgulho e a rebeldia. E as virtudes que vão gerar o equilíbrio do chakra, o sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão. Então, como que funciona, do ponto de vista energético, cada chakra desse? Então, vejamos que todos nós somos espíritos imortais. Dentro da abordagem da psicologia consciencial, nós somos espíritos imortais e nós somos seres trinos. Nós temos um corpo físico, temos um corpo sutil, energético, e somos um espírito. Todos nós somos espíritos momentaneamente num corpo. E além do corpo físico, temos um corpo sutil. Os chakras, nós vimos na semana passada uma live sobre os chakras de modo geral, eles são órgãos específicos do corpo sutil. Se você não assistiu essa live, ela está disponível aqui no nosso canal no YouTube. Nós temos o canal e temos lá todas as lives à disposição nos eventos gravados ao vivo. Então, você tem essa live, que é a energia dos chakras e o relacionamento com o nosso corpo e com a nossa mente. Então, como que funciona? Nós emitimos, no nível do espírito, uma energia mental, com base nos nossos pensamentos e sentimentos e na nossa vontade. Esses pensamentos e sentimentos podem ser negativos e gerar sentimentos negativos de uma energia tóxica, uma energia densa. Essa energia densa, tóxica, que surge dos pensamentos e sentimentos negativos, elas se acumulam principalmente nos chakras, nesses órgãos do nosso corpo sutil. Então, quando nós pensamos e sentimos de forma egóica, que gera orgulho, uma rebeldia frente à vida, nós vamos gerar uma inatividade, um excesso de energia nos chakras ou uma falta de energia. Então, no primeiro chakra, que é o chakra raiz, nós temos dois sentimentos antagônicos. Um que é produzido por uma inibição da energia, a hipoatividade, que é a insegurança, e outro pelo excesso de energia, que é a temeridade. Então, a pessoa entra no movimento temerário frente à vida. Então, como funciona? Todas as vezes que a pessoa se sente insegura, se sente incapaz, se sente de alguma maneira que ela não dá conta, que ela não consegue, que ela não consegue realizar as ações por falta de se colocar como um aprendiz da vida, falta de exercícios de
do sentimento de aprendiz, da humildade e mansidão, o que ocorre? Um estado de insegurança. Esse estado de insegurança é gerado por outros sentimentos, principalmente uma dificuldade de se sentir um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, um sentimento de não pertencimento ao universo. Então, a pessoa se enche de situações que geram uma profunda insegurança. Essa insegurança vai, muitas vezes, gerar uma reação que vai produzir a temeridade. O que é temeridade? Temeridade é uma tendência da pessoa buscar segurança fora dela mesma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma insegurança fruto de uma dependência afetiva, ela vai buscar de forma temerária segurança com outras pessoas. Então, outras pessoas, como se ela obtivesse segurança com o outro. Só que outra pessoa não tem como nos oferecer segurança, porque segurança é uma virtude que nós desenvolvemos, que nós chamamos, inclusive, de segurança existencial. É uma virtude muito profunda, que só com exercícios em que nós nos colocamos, fazendo exercícios de humildade para nos colocarmos como seres num processo de evolução, que temos limitações, sim, mas nós temos todo o potencial para superar essas limitações. Entrar no movimento de mansidão, de aceitar as coisas que nós não podemos mudar, focando naquilo que nós podemos mudar. A mansidão está intimamente ligada à virtude da aceitação, da paciência, da tolerância. Então, nós vermos o mundo de uma forma mais mansa e humilde, de coração, sentindo essas virtudes dentro de nós, vai produzir um estado de segurança e um equilíbrio desse chakra. Esse chakra, vocês estão vendo aqui no slide, ele é responsável pelo senso de realidade, a realidade essencial do ser. O que é a realidade essencial do ser? Nós somos seres espirituais, momentaneamente num corpo físico, e essa é a nossa realidade. Quando a pessoa nega essa realidade, com base no materialismo ou no dogmatismo religioso, às vezes a pessoa nega as próprias leis que comandam o universo, as leis que organizam o universo. Existem duas formas de negação: pelo materialismo, pela visão de que nós somos simplesmente carne e osso, simplesmente matéria, e não somos um espírito. Existe a negação pelo dogmatismo religioso. Então, quando a pessoa se movimenta dentro desse processo, ela se desconecta do senso da própria realidade. E essa desconexão é realizada por meio do orgulho e da rebeldia. Por exemplo, o materialismo é o movimento da pessoa entrar num processo de negar tudo que existe de espiritual, negar a existência de Deus, negar tudo. É um orgulho muito grande, normalmente ligado ao cientificismo, que gera esse problema. A pessoa entra no orgulho muito grande, acreditando que ela é o máximo, que ela se mantém por ela mesma, que a vida dela só depende dela, e entra nesse movimento de orgulho e de rebeldia, produzindo a insegurança e, principalmente, nesse caso, a temeridade. Então, a pessoa temerária, ela sempre vai buscar segurança fora dela. Então, por outro exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade financeira, uma dificuldade relacionada ao dinheiro, ela tem medo de perder, ela tem medo de ficar sem dinheiro, ela tem medo de passar necessidade, ela pode se tornar uma pessoa, por exemplo, usurária. O usurário, ele é uma pessoa que retém o máximo possível, às vezes ele passa necessidade no presente por medo de passar necessidade no futuro, então ele retém muitos valores materiais sem utilizar
por um processo de temeridade, de medo de perder, ele acaba acumulando, acaba retendo muita coisa. Então, todas as vezes que a pessoa se movimenta dentro desses sentimentos negativos, ela vai produzir uma inibição do primeiro chakra, e comumente, como há um processo de inibição, há também um processo de exaltação do chakra, de exaltação da energia. Então, é comum a pessoa ter esse movimento pendular. Uma hora uma falta de energia, outra hora um excesso de energia, e muitas vezes fica oscilando entre uma situação e outra, produzindo doenças, tanto doenças mentais quanto doenças no corpo físico. Uma doença que está ligada a esse primeiro chakra, doenças mentais, as fobias, as ansiedades, de um modo geral, a ansiedade generalizada, o medo patológico, o síndrome do pânico estão ligados a esse primeiro chakra, que está ligado à glândula suprarrenal, que produz hormônios, cortisóis e as adrenalinas.